pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, esse é o Cabine Literária e o vídeo de hoje é sobre o livro A Garota que Eu Quero. Daqui a pouquinho, depois da vinheta. A Garota que Eu Quero é um livro que fala sobre mudanças e amadurecimento. Ele é narrado em primeira pessoa pelo Cameron, que é o personagem principal. No começo do livro, conhecemos um garoto muito fechado em seu mundo. Ele é bem sozinho, não tem amigos, idolatra muito a família e os irmãos, e ele quer muito mudar de vida. Ele cansou da vida que ele tem e ele quer principalmente uma garota, coisa que ele nunca teve. O tempo todo ele fala de como seus irmãos são tão incríveis no que eles fazem. Um é um lutador, outro é um jogador, são super bons e conquistadores, e fala de si só como um perdedor o tempo todo. E a família dele é muito importante pra ele. Os pais, ele vive falando muito bem de todos eles. É como se ele se sentisse meio isolado, sabe? Como se ele sentisse que toda a família dele é boa e ele não é. E ao mesmo tempo que ele idolatra os irmãos, que ele fala super bem dos irmãos, um dos irmãos dele, o Rube, que é o cara mais conquistador do bairro e tudo mais, ele sempre fala muito bem dele, mas diz que o Rube trata as mulheres de um jeito que elas não merecem, e que tudo que ele queria era poder ter uma garota pra tratar ela muito bem, do jeito que o Rube nunca tratou nenhuma das namoradas dele. Então aqui nós temos a história de um garoto que tá cansado da vida que tem, que quer mudar, e como ele mesmo descreve esse cansaço da vida dele, ele tá cheio de fome. Fome por enfrentar o mundo e ser um outro Cameron. Ele quer fazer algo que vá ser lembrado, ele quer que o mundo saiba quem ele quer ser admirado, principalmente pela família dele, mas por todos, mas o que ele mais quer mesmo é um amor. O sonho dele é ter uma paixão e se perder nela. E no momento em que ele decide mudar de vida, que ele tem um flash assim e fala, não, é agora, ele começa a escrever, que ele quer escrever as palavras. E as palavras dizem muito sobre o que ele é. Muito do que ele não consegue falar para as pessoas estão nas entrelinhas das palavras, que são expostas ao leitor a cada final de capítulo. Elas são muito profundas e contam uma história maravilhosa que é bom de perceber. E cada capítulo que você lê, você fica esperando o fim para poder ver o resto das palavras e tudo mais. E um pouco dessa mudança que o Cameron quer e decide nessa hora se deve a Otávia, que é a mais recente namorada do Rube e paixão do Cameron. Eu não vou ficar falando muito dela, porque senão vai estragar a leitura de vocês, mas ela é um pouco parecida com o Cameron e ele se apaixona por ela. No decorrer da narrativa e conforme o Cam vai escrevendo as suas palavras, nós vamos percebendo o amadurecimento dele, o quanto ele cresce com essas palavras. Nós percebemos que todo o medo que ele tinha de se expressar vai se desfazendo nessas palavras. E quando a gente acaba o livro, nem parece que foi o mesmo garoto que começou e que acabou de contar essa história. Eu gostei muito do final do livro, e do livro inteiro, na verdade, né? Eu sou muito fã do autor e da escrita dele, e ele não deixou nenhum fio solto aqui, como nos outros livros que eu já li dele. Todas as questões são respondidas, só algumas coisas do passado da família Wolf que não ficam muito bem claras, mas eu descobri que esse livro faz parte de uma trilogia e que ele é o último. E eu fiquei revoltada, porque os outros dois livros foram publicados pela Bertrand Brasil e esse pela Intrínseca. E quando a Intrínseca publicou esse, nem para ela escrever aqui da trilogia X, ou que esse livro faz parte de uma trilogia, nada, não tem nada falando aqui. Eu descobri através de um amigo e eu fiquei muito chateada. Eu acho que, por mais que tenha sido publicada por outra editora, eles poderiam muito bem ter falado pro leitor, né? As capas também são diferentes, eu gosto dessa, mas não sei, os dos outros dois são lindas e vai ficar feio na estante, né? Uma trilogia com uma capa diferente, sei lá. Fiquei chateada, gostaria que eu tivesse sido informada sobre isso antes. Bom, então eu adorei, eu super recomendo pra todo mundo, e eu vou dar 4 troninhos. Não vou dar 5 troninhos porque ele não vai pra estante dos favoritos, como um outro do Marcos Zusak, que depois eu conto pra vocês. Não é Menino que Roubava Livros. E é isso, pessoal. Eu adoro o Marcos Zusak, muito obrigada por essa história maravilhosa que você contou. E se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, favorite o vídeo, se inscreva no canal, visite nosso site e até a próxima!